Nós começamos uma série semana passada. Começamos a conversar sobre decisões que transformam a vida. E a gente vai agora para a segunda mensagem dessa série. E essa série é fundamentada, ela começa em João 10:10. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas para ter essa vida plena, como a gente já conversou, que tudo começa primeiro, obviamente, recebendo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Esta promessa de Jesus é para os filhos de Deus. Segundo a Sagrada Escritura, em João 1:12-13, filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus e que entregam suas vidas a Ele, recebendo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas, depois de entregar sua vida a Jesus, passam pelo processo de batismo, que é uma confirmação pública de fé daquilo que já aconteceu em seus corações, que é se tornar filho de Deus. E a Bíblia diz que uma vez que eu creio em Jesus, entrego a minha vida a Ele se torna o único Senhor e Salvador da minha vida, Ele me dá o direito de agora sim ser chamado filho de Deus. E a promessa de João 10:10, de uma vida plena, de uma vida abundante, é para os filhos de Deus. Se você já é um filho de Deus, já fez a sua entrega total de vida a Cristo, então é necessário também que você continue nessa decisão com outras decisões em sequência que vão fazer com que a gente verdadeiramente viva essa vida abundante. A primeira decisão a gente começou semana passada. Se depois de entregar a vida a Cristo, você tem que decidir depender, deixar de ser o que era antes, deixar de ser autossuficiente, deixar de viver a vida do seu jeito e agora viver a vida conforme o seu Senhor quer que ela seja vivida. Se entregamos a vida a Deus e Ele se torna nosso Senhor, além de Pai é Senhor, seja como Pai ou como Senhor, nós devemos obediência. Então eu decido depender, e aí eu vou para a segunda decisão, que é decida obedecer. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, por favor. A parábola que nós vamos ler foi escrita tanto Lucas quanto Mateus falam nessa parábola. Nós vamos ler ela em Lucas. A partir do verso 46. Quem achou diz amém? Amém. Quem achou dessa escola bíblica dominical? Acho que todos acharam. Vamos lá. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construído. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Amém? Amém. Essa parábola foi contada logo após o Sermão do Monte. Quando nós lemos as duas parábolas, algumas pessoas perguntam assim: mas as parábolas são diferentes. Elas não são diferentes. É a mesma parábola que Mateus e Lucas estão revelando. Por que há uma diferença entre como Mateus escreveu e como Lucas escreveu? Primeiro, Mateus era judeu e escrevia principalmente pensando para os judeus. Então, ele escreve a palavra conforme a construção judaica da época, e ele vai falar da tempestade que vem e tudo mais que poderia derrubar as casas. Lucas, por outro lado, não era judeu, era gentio. Então Lucas escreve principalmente para os gentios, como um bom historiador também escreve para os gentios. E ao escrever para os gentios, ele se concentra na maneira romana de construção de casa. E geralmente os problemas das casas na região gentílica não vinham das tempestades, mas das enchentes. Por isso Lucas coloca aqui que veio a inundação e derruba a casa, mas Mateus fala da tempestade que derruba a casa.
para nós é bom. Porque se você está numa região ou na outra, você vai entender do mesmo jeito. Porque cada um deles nos explicou a mesma parábola com um ponto de vista diferente para facilitar como nós podemos entender. O grande lance aqui é que os dois textos falam a mesma coisa. E essa parábola vem nos dizer que, verso 46 aqui, Jesus faz uma pergunta. E ele começa com uma pergunta extremamente importante, inclusive que a gente está conversando hoje. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? O que pressupõe chamar alguém de Senhor? Pressupõe que ele manda e que eu obedeço. Isso significa que algumas pessoas, apesar de chamarem Jesus de Senhor, não são na verdade seus servos. Porque não obedecem. Vivem como se ele nem existisse, ou que ele não fosse Senhor. Aí você vai compreender agora, vou fazer um recorte dali. Você vai voltar lá em Mateus 7 e vai compreender que Jesus diz assim: muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, e serão expulsando demônios, fazendo isso, fazendo aquilo. E ele vai responder: não conheço vocês. Porque eles chamavam ele de Senhor, Senhor, mas não obedeciam de verdade. Mesmo que publicamente pareçam grandes servos de Deus. Jesus então inquire aqui: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Obediência é a característica daquele que se enxerga como servo, daquele que entende que é servo. E o que é obedecer? Obedecer é a junção de duas situações muito importantes. Você obedece a pessoa que você reconhece a autoridade ou que você confia no conhecimento. Vamos dar um exemplo para a gente entender isso. Se você vem com o seu carro e aí você está acelerado, está dirigindo aceleradão e tal, de repente você vê o carro da Polícia Rodoviária Federal. O que a gente faz automaticamente? Diminui o carro rapidinho, bota ele certinho conforme as plaquinhas dizem que tem que estar. Por quê? Porque quando eu olho a Polícia Federal, eu reconheço a autoridade deles. Eles podem me parar, podem me multar, podem me prender, podem um monte de coisa. Eles têm autoridade sobre mim. Logo eu passo a obedecer, porque eu não quero que aquela autoridade aplique alguma punição a mim. Então obedecer vem de reconhecer a autoridade. Quando o pai e a mãe da gente mandavam fazer alguma coisa, por que a gente obedecia? Porque senão ia apanhar. Então você passou a entender a autoridade. Ou eu faço ou eu danço. A autoridade. A segunda coisa que faz você obedecer é reconhecimento de conhecimento. Quando eu sei que aquela pessoa sabe mais do que eu. Vamos lá. Você tem um problema na justiça. Você precisa resolver uma questão na justiça, uma coisa difícil e tal, processo rolando, você tem que fazer um monte de coisa e tudo mais. Quem que você vai procurar? Se a gente tivesse que ouvir alguém aqui da igreja, por exemplo, você iria ouvir a Paloma, que é advogada, ou você estaria ouvindo a Virgínia, que trabalha numa loja? A Paloma. Porque eu confio que como advogada ela tem o conhecimento daquilo que eu preciso. Então eu vou ouvir quem tem conhecimento da área, porque a autoridade vem do conhecimento. O que significa isso? Se obedecer, reconhecer a autoridade e o conhecimento, quando eu desobedeço, eu estou dizendo que eu não reconheço sua autoridade. Eu não reconheço que você sabe mais do que eu nessa área. Então, quando eu estou em obediência a Deus, eu reconheço que Deus tem autoridade sobre mim, é meu Senhor, e reconheço que Ele tem conhecimento a mais do que eu. Quando eu obedeço o que a Bíblia diz, eu reconheço que o que Deus diz tem mais sabedoria do que eu tenho. Quando eu desobedeço, eu declaro ao mundo espiritual e natural o seguinte: eu tenho mais autoridade que Deus, eu sei mais do que Deus. E o último que tentou fazer isso não deu certo. E eu acredito que não dá certo para você. Por isso a decisão de obedecer, ela é extremamente importante. Não importa que você tenha sido batizado, não importa que você tenha cargo na igreja, não importa que você pregue, que você cante louvores, que você faça um monte de coisa. Se você desobedece, você declara que não reconhece a Deus em sua autoridade e em seu conhecimento.
Jesus mostra que um dos grandes segredos de viver uma vida abundante é a obediência. E nessa parábola ele mostra para a gente 3 coisas importantes. A primeira delas: decida obedecer a palavra e resista diante das aflições da vida. O verso 47 e 48 que a gente está lendo aí diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir a casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando vem a inundação, e o Mateus vai dizer quando vem a tempestade, a torrente dá contra aquela casa, mas não consegue abalar, porque ela está bem construída. Vamos concordar uma coisa: todo mundo tem tempestade na vida. Todo mundo passa por problema e aflição em algum momento da nossa vida. Aliás, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Jesus diz em João 16:33: eu lhes asseguro, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições não é uma questão de si, elas são uma questão de quando elas vão vir. E aí Jesus está dizendo para a gente que quando essas aflições chegam, quando o dia mau chega, quando uma situação difícil chega, depende de como você construiu a sua casa. Sua casa aqui é a sua vida. Onde ele está construído? Jesus disse: você precisa cavar mais fundo, até encontrar rocha e lançar os fundamentos. Quando você está construindo uma casa, você vai cavar até encontrar rocha, construir um bom fundamento, uma boa sapata, fazer subir as paredes, uma boa coluna. E ele dá um segredo de como fazer isso com a nossa vida, para que quando vier a inundação, quando vier a corrente de água, quando vier uma tempestade, ela não vai. Eu me lembro que uma das grandes tempestades que caiu no Rio de Janeiro, várias casas foram embora, mas você via nas filmagens, quando estava vindo lá, enxurrada, levando casa, algumas casas simplesmente ficavam de pé. E é exatamente esta a visão que é trazida aqui, de que algumas casas serão derrubadas, outras ficaram de pé. Você já passou alguma vez de estar na igreja, por exemplo? Então, vamos pegar uma família, então um casal, que você considerava um casamento muito bom, você aquele casal demais, aquele casal isso, aquele casal aquilo, servos de Deus e tal, e de repente você é surpreendido com o divórcio. E aí quando você começa a conversar, você começa a descobrir que diante de todo mundo tudo parecia bonito, mas em casa era um inferno. Casa construída na areia, ela vai ruir. Na rocha, ela vai ficar firme mesmo diante das dificuldades da vida. Construir a casa na rocha faz ela permanecer de pé. A metáfora de Jesus pode ser aplicada à sua vida como um todo, a você como pessoa, ao seu casamento, aos seus filhos, ao seu emprego. Ela pode ser aplicada diante da morte de alguém, ela pode ser aplicada diante da doença, ela pode ser aplicada diante de depressão, ela pode ser aplicada diante de ansiedade e qualquer outro problema que chegue na sua vida. Jesus está explicando que tudo na vida pode ser vencido, colocando sua casa na rocha, decidido a obedecer o que diz a palavra. O que ele quer nos fazer entender é que ter uma vida abundante não é ausência de problema. Ter uma vida abundante é a capacidade de resistir e vencer todas as tempestades da vida. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa capacidade de ser mais do que vencedor, mesmo diante dos problemas, é que reflete uma vida abundante. E o segredo dela nada mais é do que o que o verso 47 nos diz. O próprio Jesus diz: eu lhes mostrarei a quem se compara, aquele que vem a mim, eu as minhas palavras para ti. Esse é o grande segredo que Jesus nos apresenta para ter uma vida vencedora. Então ele diz primeiro: vira Jesus. A Bíblia nos conta o seguinte, em João 5, 39 e 40, Jesus está falando aos fariseus, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras que dão testemunho de mim, a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Mas para
confiar. É na palavra que eu vou ir. E ele diz, e as pratica. Tiago, irmão de Jesus, ao escrever sua carta, ele diz para a gente, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O grande segredo aqui é, que rocha é essa que eu preciso colocar na minha vida? A rocha, se vem na sua cabeça que é Jesus, não, Jesus é a rocha, mas por outro sentido. Nesse texto, a rocha é ouvir e praticar a palavra de Deus no dia a dia da sua vida, em todos os momentos e todas as decisões que nós temos diariamente em nossa vida. Colocar a casa na rocha, que a nossa vida como um todo, todos os dias, esteja fundamentada na palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo, é isso que ele está deixando claro. O grande segredo de construir a casa na rocha é obedecer. E obedecer significa praticar, viver os mandamentos que a Bíblia nos traz. Isso me lembra uma coisa de quando eu era novo. Faz tempo, mas eu lembro. Quando eu era adolescente no Rio, minha mãe tinha um negócio que acontecia. Muitas vezes eu saía de casa e ia para jogar bola, para alguma coisa, e a minha mãe dizia assim, olha só, leva o guarda-chuva que vai chover. Aí eu saía de casa, olhava para o céu, e você via tudo cor azul. Não tinha um negócio branco para dizer que tinha uma nuvem. E aí o que eu pensava como adolescente? Porque adolescente sabe tudo. O que automaticamente eu pensava? Choveu o que essa velha? Doida. E eu ia embora sem guarda-chuva. E como é que eu chegava em casa? Molhado e amuladinho, quietinho, sem levantar a cabeça, porque não ouvi a sabedoria que ela tinha. Uma dessas vezes, isso aconteceu e eu lembro até hoje, já não sei capaz do local onde aconteceu. Eu estava voltando e choveu tão torrencialmente que na rua onde eu estava, a quase uns 500 metros à minha frente, caiu um raio. Eu falei assim, gente, não é possível, essa mulher deve ter uma feitiçaria, um troço qualquer. Toda vez que ela fala isso, acontece isso. Ora, a sabedoria de vida dela, o observar as coisas dela é diferente do meu. Obedecer a Deus faz conosco isso. Quando você desobedece, você vai quebrar a cara, porque você evitou simplesmente reconhecer que Ele sabe mais que você. Você achou que o seu jeito era melhor. Não faça como eu fiz muitas vezes com a minha mãe, para que você não chegue apadinho, todo molhado, muitas vezes pegando uma gripe. Por quê? Porque não soube ouvir o que a palavra de Deus diz. O segredo de uma vida abundante em Cristo é obedecer o que a Bíblia diz. Segunda coisa é uma advertência de Jesus. Decida não obedecer a palavra de Deus e tenha certeza que você será derrotado. Verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu. Sua destruição foi completa. Agora Jesus vai dizer o seguinte: tem gente que constrói a casa e não dá fim de colocar a rocha, constrói de qualquer jeito, vai lá e coloca. Se a gente olhar uma casa na rua, você não é capaz de dizer se aquela casa está na rocha ou não, porque você não vê o fundamento dela. Então imagina comigo aqui, duas casas, da mesma cor, na mesma arquitetura. Vem a chuva e uma delas caiu e a outra ficou de pé. Por quê? Porque uma estava na rocha e a outra não. Mas antes da chuva, antes do dia mau, antes da tempestade, as duas pareciam iguais. Joio e trigo tem que deixar crescer, porque eles parecem iguais. Durante muito tempo parece igual, mas uma hora chega a diferença. Você precisa autoavaliar a sua vida para saber se você está com a casa construída na areia ou na rocha. Não deixe chegar o dia mau para o dia mau de provar o que é que você está construindo. Corrija antes. Faça antes. Quando nós decidimos não praticar, e Jesus ele diz,
seja diante de uma enchente, doença, aflição, sofrimento, dificuldade da velhice e tudo mais, seja diante de outros tipos de tempestades que a vida vem. Eu começo a viver aquilo que não é meu. Salomão diz para a gente a sua sabedoria, que a gente deveria lembrar do Senhor desde a nossa juventude, antes que chegue o dia mau, você diz que não tem nele se contentamento. A gente insiste em não ouvir. A gente insiste em tentar fazer do nosso jeito, mesmo que sempre dê errado. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto é: decida obedecer como parte da sua vida diária. É estilo de vida e não apenas em ocasiões especiais. É igual oração. Muita gente deixa para orar mesmo de verdade, quando está no problema. Mas a oração deveria fazer parte da nossa vida diária, para quando chegar no problema você já está forte para resistir ao problema. Tem uma frase que eu costumo usar para minha filha, e eu vou dizer para vocês também. Sabe qual é o tempo de você consertar a muralha de defesa da sua vida? No tempo de paz, e não no tempo de guerra. No tempo de guerra você não tem tempo de consertar a muralha. O inimigo vai passar. É no tempo de paz que eu aproveito o tempo de paz para poder ir consertando os buracos que estão na minha muralha. Infelizmente, no tempo de paz a gente relaxa. No tempo de paz nós deveríamos buscar mais ainda a Deus. Nós deveríamos estar mais firmes ainda com Deus. Eu nunca canso de contar nas igrejas onde eu vou, dependendo do assunto que eu estiver falando, que a minha sogra, dando testemunho por que o casamento dela ruiu e entrou no divórcio, ela dizia: quando nós paramos de orar pelo nosso casamento, nós paramos de cuidar dele, porque estava tudo bem, ele ruiu e chegou de nós. Praticar a palavra de Deus é um estilo de vida. A prática ela é todo dia, ela é em tudo nas nossas vidas. A gente tem que entender isso. E eu quero deixar alguns textos bíblicos para te mostrar o quanto Deus mostra para a gente que o segredo da vida abundante é obedecer. E o quanto Deus preza pela obediência. E eu só vou destacar alguns, porque eu poderia voltar lá no Antigo Testamento. Desde quando, entre outras coisas, eu disse para Saul, por exemplo, é melhor obedecer do que sacrificar. Tanta gente se sacrifica, faz promessas, anda de joelho, os cadarel danado, carrega peso, e sangra, e se bate nas costas, mas tantas outras coisas de sacrifício. E Deus diz: melhor é você obedecer do que sacrificar. O que Deus espera de nós é a obediência. Jesus diz para nós, primeira coisa, Jesus diz para nós que a obediência é prova que amamos a Deus. João 14:21, Jesus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em João 14:24 ele diz: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo nem são minhas, elas são do meu Pai que me enviou. Obedecer é provar o seu amor a Deus. Deus não se encanta com o que você fala com os seus lábios, porque muitas vezes nossos lábios são mentirosos. Mas conforme nós agimos, suas ações falam muito mais alto que suas palavras. E são suas atitudes do dia a dia que vão provar se você ama a Deus ou não. Então é a obediência do dia a dia que prova o meu amor a Deus. Segundo, Paulo diz que a pessoa é considerada justa quando obedece à lei. Ou seja, antes de Jesus vir, no Antigo Testamento principalmente, Paulo fala assim: olha, é considerado justo porque você obedece. Ele escreve para a gente, em Romanos 2, ele vai fazendo uma explicação acerca da lei, e no verso 13 ele diz: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas que os que obedecem a lei, estes são declarados justos. Não é apenas você vir aqui e ouvir a mensagem de Deus, os mandamentos de Deus, que te faz justo. É obedecer, é praticar, é realmente fazer parte da sua vida. E isso vem da fé, porque eu não vou obedecer a Bíblia se eu não tiver fé. É a
desculpinha de desobedecer. Por exemplo, os mais velhos vão lembrar que a igreja era muito mais forte para falar contra o adultério. E depois de uns tempos para cá, alguns anos, algumas décadas para cá, a igreja aliviou. Por que ela aliviou? Porque quando pessoas que tinham autoridade na igreja, líderes, começaram a cair em adultério, aquilo que eles estavam fazendo de errado, e a Escritura se chocaram. Como eu disse hoje de manhã, quando os seus desejos da carne e a Escritura se chocam, você tem que tomar a decisão. Ou você crê na Escritura, tem fé em Deus e vai seguir a Escritura, ou você vai inventar uma desculpa para continuar fazendo o que você quer. Ok? O que eles fizeram? Eles começaram a arrumar um monte de desculpa. Foi daí que nasceu aquela frasezinha assim: não julgueis para não serem julgados. Aí você deve pensar para mim, está na Bíblia, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu estou tirando o texto do seu contexto. Eu tiro o texto do contexto para quê? Irmão, você não pode me julgar. Aí o irmão diz, irmão, atire a primeira pedra que nunca fez nada de errado. E a gente começou com um monte de desculpinha bíblica, porque heresia é heresia porque saiu da Bíblia. A Bíblia é mãe das heresias. É na Bíblia que eu vou mudar o que a Bíblia diz e isso é transformado em heresia, fingindo que a Bíblia está dizendo. Quando começou a ter ministros homossexuais e filhos de ministros homossexuais, o que eles fizeram? Em vez de encarar a realidade e orar por seus filhos, e orar por si, e pedir a Deus, eles começaram a fazer o quê? Desenvolver o que se chama de teologia inclusiva. E mudar a interpretação do texto bíblico, fingindo que a Bíblia não diz que é pecado. E tentar uma explicação lógica de que não é pecado. Quando as pessoas são muito mentirosas, o que elas fazem? Elas começam a dizer, não, mas não é bem assim. Quer ver outra coisa gospel de fingimento de pecado? Crente carnal. Eu queria que alguém me mostrasse na Bíblia onde é que está crente carnal. Não existe. Crente carnal nasceu de uma desculpinha bíblica, que é lá em Coríntios, quando Paulo diz, eu tenho que dizer a vocês como carnais, eu deveria estar conversando com vocês como espirituais. E aí o pessoal começou a dizer assim, crente carnal. Mas Paulo não está dizendo isso. Ele está exatamente chamando a atenção. Ele está exatamente dizendo, vocês não são carnais, não podem viver como carnais. Vocês precisam viver como espirituais. Ou não são espirituais. Essa é a questão de que Paulo traz aqui para a gente, sobre essa obediência a Deus. A obediência a Deus de confiar na palavra dele. E não de arrumar desculpinha para fugir da palavra dele. Terceiro ponto sobre a obediência vem de Tiago. Tiago diz que aquele que não pratica a palavra, ou seja, não obedece a palavra, está só se enganando. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo-se que o ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Essa promessa Deus fez lá para Josué também. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O tempo todo Deus diz, se você obedecer os meus mandamentos, aí você será feliz e bem sucedido. Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Nela medita dia e noite, para fazer conforme está escrito. Tudo está em obediência. A obediência revela que realmente ali. Agora, antes de eu continuar, eu tenho que abrir uma parte, porque há um tempo eu tenho visto isso de alguns anos da igreja. Obediência não pode ser pesada. Se a sua obediência está sendo pesada, tem algo errado. Porque quem tem o Espírito Santo não acha pesado obedecer a Bíblia. É pesado obedecer a Bíblia quando você não tem o Espírito Santo. Quem nasceu de novo não acha pesado. Sabe que tem uma batalha contra o velho homem, contra a carne, mas essa batalha, você enfrenta com prazer. Porque a sua esperança, a fé, tudo mais sai de você. Quando isso fica pesado, é complicado. Às vezes você está servindo a igreja, mas não está servindo ao Senhor da igreja.
conversar, e às vezes até quando um casamento é de crise. Sabe qual é a frase que eu mais ouço dessas pessoas? Seja um casal que está em crise, ou seja uma pessoa solteira que também está se afastando e tudo mais. Sabe qual é a frase que eu mais ouço? Pastor, agora vai mudar a minha vida. Se a pessoa é casada diz assim, agora eu vou dar atenção e cuidar da minha família. Se é solteiro, agora eu vou cuidar mais de mim e tudo mais. Eu respiro era assim, você não cuidava da sua família antes por quê? Porque a igreja me tomava o tempo, porque eu estava servindo ao Senhor, você estava servindo ao Senhor. Você podia estar servindo a igreja. Sabe por que eu provo isso? Você não está servindo ao Senhor? A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que um descrente e negou a fé. A Bíblia diz que aquele que não governa a sua casa, ou seja, que não está cuidando da sua casa, não pode trabalhar na igreja. Então, se você está trabalhando demais na igreja e não está cuidando da sua família, Deus não se agrada de você. Mesmo que o pastor aplauda você, a igreja toda aplauda você, todo mundo te elogia. Todo mundo está lá, você é fera. E Deus está lá olhando, vai se dar mal, está fazendo tudo que eu disse para não fazer. E é por isso que muitas vezes a pessoa se sente sobrecarregada e diz, eu tive na igreja, agora tem um pessoal, esses dias eu estava numa conversa, e aí a pessoa falou assim, pastor, você pode me ajudar no negócio? Porque eu tenho problema financeiro e tal. E eu aprendi que eu tenho que deixar a igreja, porque a igreja é que faz eu ter problema financeiro. Eu falei, bom, ou você está na igreja com um falso profeta, que está te roubando, ou não te ensinaram que a Bíblia fala sobre dinheiro. Porque na verdade o crente deveria prosperar. Primeiro, ele é filho de Deus e tem Deus para orar. Segundo, a Bíblia diz para a gente onde é que a gente deve gastar dinheiro. Se eu seguir a Bíblia, eu não vou torrar dinheiro com droga, com bebida, com um monte de porcaria. Se eu não vou torrar dinheiro com um monte de porcaria, vai sobrar dinheiro para me colocar naquilo que realmente vale a pena. Se eu estou investindo meu dinheiro naquilo que vale a pena, eu vou ter uma vida boa, não uma vida ruim. É uma questão lógica. É uma questão assim, nós estamos com tantas escamas nos olhos de não obedecer a Bíblia, de não confiar no que a Bíblia diz, de estar na igreja, mas não entender o mundo sobrenatural, de estar na igreja como religioso apenas, que as coisas estão óbvias na nossa cara e a gente está vivendo outra coisa. A gente está deixando de viver o melhor de Deus, nossas famílias estão deixando de viver o melhor de Deus, porque nós estamos vivendo dentro da igreja, mas não com o Deus da igreja. Obedecer a palavra de Deus é confiar em Deus, do jeito de Deus e não do nosso, da forma de Deus e não da nossa. É por isso que eu sei que muitos de vocês se chocam quando muitas regrinhas que muitos estavam acostumados a se comparar, não tem problema nenhum. Se a Bíblia não diz que tem problema, não tem que botar regrinha mais. As regras que eu tenho que seguir são as regras que a Bíblia me dá, os princípios que a Bíblia me dá. Faça um exercício rápido. Olhem em torno de vocês e tentem achar quantos adolescentes nós temos aqui na igreja. Sabe por que essa igreja tem tão poucos adolescentes, já que eu ouvi que ela tem uma juventude forte na época? Quando eu converso com os adolescentes, eu desculpo. A maioria deles diz para mim, essa igreja cobra da gente coisas de perfeição. E eu já vi isso em outras igrejas também. São regrinhas que a gente impõe sem necessidade. Quando eu cheguei em Pinheiros, me serviçar em Pinheiros, me fizeram a pergunta, pastor, como é que você é com os adolescentes? Você é mais liberal ou você é mais conservador? Eu falei, eu sou totalmente liberal. Aí todo mundo olhou para mim. Como assim? Para mim é muito simples. Tudo que a palavra de Deus permite fazer, faça. Tudo que a palavra de Deus proíbe fazer, é proibido. Eu não invento regras novas. Eu não preciso inventar regras novas. Os adolescentes de Pinheiros, eles se sentiam com muita liberdade. Porque a palavra de Deus dá muita liberdade. Confiar na palavra de Deus é assim. A gente vai fazer aquilo que nos dá medo. Nós inventamos regras, inventamos formas na igreja, inventamos formas de vida, porque temos medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Seu
amo a Deus, eu não sou fora dele, apenas obedeço o que ele diz, mas nada. Sabe qual é o resultado que a gente inventa muitas regras? Essa igreja aqui pagou esse resultado, paga até hoje. A maioria dos jovens que estavam aqui não foram para a igreja. A maioria dos jovens que deixaram essa igreja foi para o mundo. E até hoje eu ouvi as histórias de vários dos membros da igreja e saíram daqui sempre debaixo de briga, debaixo de discussão. Tem alguns deles que eu já tive a oportunidade de conversar que dizem assim: pastor, eu até volto a visitar alguma igreja algum dia, mas na central eu não quis. E eu não estou falando isso para ninguém que seja pior, coitadinho, não. Eu só quero mostrar a vocês a prova do que a própria Bíblia diz. Se nós obedecermos a palavra de Deus, isso vai trazer vida abundante. Se desobedecermos a palavra de Deus, mesmo que você tenha boa intenção, mesmo que você acreditasse que estava fazendo o que Deus pede, não está, porque está fazendo do seu jeito, não do jeito de Deus. Tem um texto na Bíblia que mostra muito claramente como que Deus quer as coisas do jeito dele. A Arca da Aliança estava retornando para a cidade. O rei Davi pegou numa das guerras dos filisteus e estava retornando com ela para a cidade de Davi. Conforme eles estavam no caminho, a Arca da Aliança estava passando, a estrada cheia de buraco, aquela coisa toda acontecendo. A Arca começou a cair da carroça. Quando ela começa a cair da carroça, um dos servos de Deus, eu não lembro agora se o nome dele é Urias ou Uzias, mas eu acho que é Uzias, ele vai e segura com medo que a arca caísse. Maravilhoso! Ótima intenção! Mas por que a Arca da Aliança com as leis de Deus cai no chão e Deus mata ele? Por quê? Porque a ordem de Deus é: somente os levitas, aqueles que vêm da tribo de Levi, têm autorização para tocar na minha arca. Sua boa intenção não vale de nada. Sua obediência que é prova de amor a Deus. Ele tinha que ter deixado a arca cair, porque ele não tinha o direito de tocar na arca. Mesmo que as suas regras, que a sua forma de agir tenha boa intenção, não serve para nada, porque nossas boas obras e nossas boas intenções, conforme Deus fala através do profeta Isaías, são como trapo de imundícia. Sabe o que essa expressão trapo de imundícia significa? Não sei se já explicaram para vocês, então vou dar uma explicação bem rápida. Naquela época, você tem, principalmente naquela época, hoje em dia a gente tem bem menos disso, você já pessoa com lepra e não tinha cura. Então, quando a pessoa estava com lepra, ela ia apodrecendo, iam enfaixando roupas velhas e tudo mais. Aquela roupa, então, com sangue, com a podridão da pele, a roupa também ficava toda podre. Esse é o trapo de imundícia. Diante do Deus Santo, diante do Deus pleno, diante do Deus perfeito, minhas boas ações, intenções e atitudes são como trapo de imundícia. Elas só são válidas se forem feitas dentro do que Deus manda fazer, porque Ele sabe qual é a forma correta. Outra coisa importante, Paulo diz que quem pratica a obediência vive pela fé. Eu sou justificado, não apenas pela lei, mas pela fé. O justo viverá pela fé. É assim que a gente precisa viver. Gálatas 3, 11 e 12. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo virá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas, pois elas viverá. Se você vive pela fé, você vive em obediência a Deus. Porque viver em fé é crer que o que Ele diz é o melhor. A Bíblia também revela que Deus não pode ser enganado. Aqui tem a última parte dessa mensagem que a gente chega à conclusão. Deus não pode ser enganado. Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, vai colher destruição. Quem semeia no Espírito, colherá vida eterna. Querido, você pode estar aqui nessa igreja. Você pode ter um cargo aqui. Você pode ter um cargo na denominação batista. Seja na estadual, seja na municipal, seja na nacional, seja na Aliança Mundial Batista. Você pode ser aplaudido por todo mundo. Se quando você sai daqui, na sua vida, na sua família, no seu emprego, no
no seu colégio, onde você estiver, você vive uma vida fora do Evangelho, sem praticar, sem obedecer, Deus está vendo. Não tem como enganá-lo. Deus não está preso a este tempo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Ele sabe o que verdadeiramente está dentro do seu coração. Ele sabe verdadeiramente por que você está tomando certas decisões. Suas palavras podem enganar as pessoas, mas não enganam a Deus. Sua auréola de santidade dentro do templo pode enganar toda a igreja, mas não engana a Deus. Obedecer, então, precisa ser uma atitude verdadeiramente do coração, de uma entrega total a Cristo. E eu vou repetir: não é possível ter uma vida de obediência sem o auxílio do Espírito Santo. Não é possível praticar a palavra de Deus no dia a dia sem o auxílio do Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. Não é uma questão da sua boa vontade, não é uma questão da sua força de vontade, é uma questão de se encher do Espírito, de buscar intimidade com Deus, de buscar se encher cada vez mais do Espírito Santo, porque é o próprio Espírito Santo que nos capacita a decidir e a sermos obedientes, praticantes da palavra de Deus no dia a dia. E por que é tão importante? Por que logo a palavra de Deus? Poderia ser outra coisa? Não, tem que ser a palavra de Deus. Mas por que tem que ser a palavra de Deus? 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução de justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então por que tem que ser a Escritura? Por que tem que ser a Bíblia? Porque ela vem de Deus, Ele é o autor, é a palavra dele, e porque tudo que Ele colocou na Escritura é tudo o que você precisa para ser pleno, para conseguir cumprir toda a boa obra, para viver uma vida com Deus. Está tudo na Escritura, você não precisa de nada além dela. O ensino de Jesus, ele é de vida. A Bíblia nos conta que há um certo hora que Jesus estava pregando e as palavras dele estavam difíceis de ouvir. E o texto bíblico revela para a gente em João 6, a partir do verso 60, bem assim: ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: por essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo esse íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: se escandalizam vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: querem ir com eles também? Jesus fez uma pregação que foi dura, foi difícil de ouvir. Alguns creram nela, outros não conseguiram crer nela. Então Jesus disse para eles assim: olha só, eu estou entregando para vocês a palavra de vida. Eu estou entregando para vocês a palavra que vocês precisam. Mas você só vai receber a minha palavra se o meu Pai lhe der. Só é possível receber a mensagem de Deus e obedecer o que a Bíblia diz se você tiver o Espírito Santo. Senão não é possível. Ela é dura, ela é difícil. Agora olha o que o texto nos revela: que algumas dessas pessoas deixaram de seguir Jesus, resolveram ir embora. Não dá, para mim isso não dá. O que Jesus fez? Ele correu atrás e disse: vamos pegar. Ele virou para os 12. Os 12, os escolhidos de andar com ele. Querem com eles? Pode ir? Sabe qual é a resposta dos 12? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E você? Verdadeiramente crê que só Jesus tem as palavras da vida eterna? As palavras dele estão registradas. Se você crê que elas são palavras de vida eterna, você só precisa estudá-las e orar para que Deus encha do Espírito
te ajude a obedecer. A que o seu estilo de vida, a sua forma de viver, esteja plenamente de acordo com as palavras de Jesus. Porque elas são palavras de vida plena, abundante e principalmente eterna. Decida hoje, não deixa para amanhã, decida hoje obedecer plenamente a palavra de Deus. Confiar nele como seu Senhor e Salvador plenamente, entregando-se completamente nas mãos dele. E aí, você terá uma vida bem-aventurada e feliz. Vamos orar, curva sua cabeça. Pai, mais uma vez diante de Ti, eu agradeço por podermos aprender acerca da Tua palavra. E diante de Ti, humildemente eu peço que tudo aquilo que eu, como ser humano, não consegui transmitir, que o Teu Espírito Santo complete nos corações, ilumine os corações da Tua igreja, revele a Tua igreja as profundezas da Tua palavra, muito além do que minha capacidade humana é de entregar. Mas eu peço principalmente, Senhor, que aqueles que hoje tomarem uma decisão no coração de verdadeiramente ter o Senhor como único Senhor e Salvador de suas vidas, ou aqueles que hoje tomarem a decisão de obedecer ao Senhor de forma plena, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor capacite a cada um, que os encha com o Teu Espírito Santo, como a promessa da Tua palavra nos dá, que o Senhor mandaria o Teu Espírito, e que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito revele, que o Teu Espírito nos convença do juízo, do pecado e da vida eterna, que o Teu Espírito nos dê força e capacidade, coragem, ousadia e intrepidez para viver o que a Tua palavra diz, para obedecer a Tua palavra no dia a dia, e assim verdadeiramente glorificar o Teu santo nome, e termos uma vida que honra o Teu santo nome e é plenamente feliz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, mais um louvor. Logo após estaremos despedidos. Deus abençoe sua vida, sua semana, sua família.